Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso curso técnico em agricultura da Escola Agrícola de Jundiaí, com a componente de administração e elaboração de projetos em agricultura. Como eu prometi a vocês, nós vamos iniciar hoje a nossa parte prática da disciplina, já indo para onde? Nós vamos fazer o nosso primeiro exercício, tá certo? Então, pega a calculadora, acompanha comigo as contas e peço novamente. Depois que a gente terminar o exercício, você refaz esse exercício sem o auxílio da aula. Tente fazer ele sozinho, tá certo? Passo a passo e vê se você consegue. Lembrando, eu quero que você erre. O erro é bom, o erro não é ruim. Mas é bom errar quando? Agora, quando a gente está treinando, em vez de errar lá no campo, quando estiver fazendo os cálculos aí da quantidade de gaiola, a quantidade de alevino que você vai comprar, tá certo? Então vamos ao nosso exemplo. Vamos supor que o diretor da escola agrícola o contratou para gerenciar o cultivo de tilápias em tanque-rede no açude da EAGE, em sistema trifásico de produção. Seguindo as indicações abaixo, faça o planejamento da produção de forma que se tenha uma produção mensal de 30 toneladas de tilápia com peso médio de 950 gramas, que serão utilizados no restaurante universitário. Não se esqueça de determinar a demanda de alevinos mensal, bem como elaborar um resumo de quantas gaiolas serão necessárias em cada uma das 3 fases de cultivo para atender a demanda, a produção, e quanto tempo levará um ciclo completo de cultivo, tá bom? Então nós vamos fazer um sistema em 3 fases. Nós temos a primeira parte, que é o sistema de engorda, certo? Onde iremos trabalhar com gaiolas de 4 metros cúbicos. O peso médio inicial do nosso animal da engorda é o que já vem lá da recria, que está com 150 gramas. O crescimento médio, e essa informação é importante, vai ser de 6,63 gramas por dia. Detalhe, pessoal, toda vez que vocês virem esse quadrinho verdinho, é um dado de campo que eu trago. E, por exemplo, esse 6,63, ele vai aparecer como um dado de campo. De onde é que eu tiro essa informação? Foi de um livro? Foi de uma revista? Não, isso são dados de campo. Se você não tem essa informação, procure ligar para um colega, faça uma pesquisa, ou então mande até uma mensagem para mim que a gente pode tentar esclarecer essa dúvida aí, tá certo? E o peso final que nós vamos trabalhar vai ser 950 gramas, o peso de abate do peixe. Uma outra informação de extrema importância nesse exercício vai ser isso aqui, ó, a densidade de estocagem. Ele é um dado de campo também, 165 kg por metro cúbico. De onde é que vem essa informação? De dados de campo. Você vai sempre trabalhar com essa densidade de estocagem final, 165? Não. Vai depender de quem? Da condição do seu açude. Se você tem um açude, um reservatório que tem, por exemplo, uma alta taxa de troca de água, uma água muito boa, com uma quantidade diminuta de matéria orgânica e pouca microalga, uma aeração do açude muito grande, você provavelmente consegue trabalhar com taxas mais elevadas. Mas se você trabalha com um açude que está dentro de um local abrigado, com pouca ventilação, que a taxa de renovação de água desse açude, o tempo de renovação, por exemplo, leva 10 anos, muito provavelmente você vai trabalhar com uma densidade um pouquinho mais baixa. A minha recomendação, começa com uma densidade mais modesta, por exemplo, de 120 quilos por metro cúbico, e vai elevando devagarinho, dependendo aí também da condição do seu reservatório. Lembrando também, pessoal, quanto maior a sua gaiola, muitas vezes menor vai ser a sua densidade de estocagem que você vai utilizar, tá certo? Por conta da capacidade de troca de água dentro do seu tanque-rede. Nós temos aqui, quando eu falo em tanque-rede, o nosso tanque-rede que nós vamos utilizar é um tanque-rede de 4 metros cúbicos. Ele é esse tipo de modelo padrão, que ele tem 2 por 2, que já dá 4 de área e 1,20 de altura. Só que esse 1,20 aqui, o que é que acontece? Ele só tem 1 metro de altura, 20 centímetros é de revanche. Então nós vamos ter um volume de quanto? De 4 metros cúbicos, tá certo? Os dados da recria, depois que nós finalizarmos a engorda, nós temos gaiola de 4 metros cúbicos também. Nesse exercício nós vamos padronizar a gaiola em 4 metros cúbicos. Nos outros exercícios nós vamos modificar o tamanho da gaiola para ficar mais dinâmico o exercício. Mas como esse é o primeiro, nós vamos deixar mais facinho. O peso médio inicial é o peso médio do animal que vem lá da levinagem. Daqui, ó, dessa fase de levinagem. E ele tem 40 gramas. E ele vai chegar a um peso médio final de quanto? 150 gramas.
Os dados de crescimento para essa fase vai ser de 2,75 gramas ao dia. E a densidade de estocagem que nós vamos utilizar é 58 kg por metro cúbico, certo? Já para a fase de levinagem, também utilizaremos 4 metros cúbicos a gaiola. O peso médio inicial do alevim que você vai comprar lá no laboratório vai ser de 1 grama. Crescimento 0,80 gramas dia. E a gente vai sair de 1 grama e vai levar para onde? Para 40 gramas. A densidade de estocagem final, neste caso aqui, nós não vamos trabalhar com quilos por metro cúbico, sim, por alevinos por metro cúbico. Nós vamos trabalhar com 1.250 alevinos por metro cúbico. Se você quiser trabalhar também com quilos, você pode fazer essa conversão sem problema algum. E nessa fase nós vamos ter um descarte na levinagem, um descarte que a gente chama de 10%. O que é esses 10%? Não digo. Quando a gente chegar na fase do descarte eu explico direitinho para vocês, tá? É só para vocês entenderem que esses são os nossos dados que nós iremos trabalhar para produzir o nosso exercício. Vou dar uma dica também, na verdade um informe. Essa aula é um pouquinho mais longa, mas a gente não tem como fatiar para não perder a linha de raciocínio, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a fase da engorda. Opa, um lembretinho, a sequência que nós iremos fazer. E é importante essa sequência porque nós temos que dar literalmente nome aos bois. No final da fase de engorda, nós vamos ter um peixe. Mas ele chega pequeno, 150 gramas aonde? Lá da recria, que é um juvenil. Já na fase de recria, o animal final vai ser o juvenil e o animal inicial vai ser quem? O alevinão. E na alevinagem, nós vamos ter no final da alevinagem a produção de um alevinão e ele vai entrar como alevino. É importante que vocês saibam direitinho a unidade que nós estamos trabalhando, porque vai ajudar na sua compreensão de o que está sendo produzido em cada fase. Vocês vão ver quando a gente chegar no exemplo. Então, começamos aí com a engorda. Primeira parte da engorda, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ver, e é importante que vocês fechem bem aqui com a engorda. Por quê? Porque depois a recria e a levinagem, ela praticamente vai ser apenas uma repetição do que nós estamos falando, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer no exercício é determinar o tempo total da fase, né? Qual vai ser o tempo de engorda? Para isso nós vamos precisar de dois dados. Primeiro, o ganho de peso na fase. Qual vai ser o ganho de peso na minha fase aqui? O ganho de peso vai ser o peso final que eu tive menos o peso inicial, que a gente vai chamar de delta P, tá? Então, no final ele tinha 950 gramas e no início ele tinha 150. Nessa fase ele vai ter que ganhar 800 gramas. Ok? Facinho, facinho. E aí aparece a nossa caixinha verde, que é quem? Dado de campo, né? Então eu trago para vocês que o crescimento médio vai ser de 6,63 gramas dia. Se eu tenho o crescimento médio e eu tenho o ganho na fase, com a regra de 3 simples, nós calculamos quem? A quantidade de dias. Então, em um dia, o meu peixe ganha 6,63 gramas. Vem exatamente daqui essa informação, tá certo? E eu preciso de Y dias para ganhar 800 gramas. Regra de 3 simples, nós já fizemos várias já no decorrer dessa disciplina, tá certo? Então eu tenho que 6,63 vezes Y é igual a 1 vezes 800. Então, meu Y, no final das contas, vai ser quanto? 120,66 dias. Mas a gente não trabalha com valores quebrados em dias, então a gente sempre arredonda para cima. No final das minhas contas, o meu tempo vai ser 121 dias. Nós vamos precisar, pessoal, dessa informação de tempo em meses mais à frente. Então nós já vamos fazer uma conversão e aquilo que eu combinei com vocês. Cada mês nós vamos considerar um valor constante de 30 dias. Então em um mês eu tenho 30 dias, eu vou precisar de Y meses para ter 121 dias, que é o meu tempo de cultivo em dias. Multipliquei em X, eu vou ter que o Y é 4,033. Mas nós não vamos trabalhar com 3 casas decimais, nós vamos trabalhar com relação a mês com uma única casa decimal. Então nós vamos ter que ao final da fase de engorda, nós tivemos um tempo de cultivo de 4,1 meses, certo? Então nós já matamos aí algumas informações preciosas aí para o nosso exercício. Eu sei que meu peixe entra com 150 gramas, sai com 950 e que vai demorar 4,1 meses
para a gente conseguir finalizar a fase de engorda. Conseguido aí descobrir o nosso tempo de cultivo, nós vamos agora para uma segunda parte, que é o que eu acho que geralmente vocês sentem mais dificuldade, que é a densidade de estocagem inicial. Tá? Para a gente saber quantos juvenis nós vamos colocar na nossa gaiola para fazer a engorda, é preciso que nós tenhamos já o dado lá no final de qual vai ser a nossa biomassa máxima que nós vamos querer. Tá? Então, para isso, nós temos que saber vamos botar o ponteiro aqui. Nós temos que saber que a gaiola que nós vamos utilizar é uma gaiola de 4 metros cúbicos. E eu trago esse dado de campo de crescimento, de densidade, na verdade. Nós vamos trabalhar com 165 kg por metro cúbico. Então, se eu sei, a partir daqui, que em 1 metro cúbico eu tenho 165 kg e que minha gaiola tem 4 metros cúbicos, eu vou descobrir minha densidade de estocagem final em quilos. Então, multiplica novamente em x, como nós fazemos nossas regras de 3 simples. Vou ver que a densidade é 165 vezes 4, ou seja, ao final do cultivo, eu vou ter 660 quilos de peixe na minha gaiola. Essa é a minha densidade de estocagem final. Só que eu vou precisar desse dado de estocagem final em número de peixes e não apenas em quilos por gaiola. Eu sei que um peixe meu ele pesa 0,95 quilos, ou seja, ele pesa no final quanto? 950 gramas. Um peixinho pesa 0,95 quilos, só que a minha gaiola produz 660 quilos. Nesses 660, terei Y peixes. Multiplica em X. Eu vou ter que, ao final, eu vou ter 694,73 peixes dentro da gaiola. Eu não vou serrar 0,73 peixes e jogar ali dentro, não? Então a gente sempre arredonda para cima. Ou seja, a minha densidade de estocagem final vai ser de 695 peixes por gaiola. No final daqueles 121 dias, eu vou ter ali, eu quero ter ali na minha gaiola, 695 peixes. Entendido? Mas aí, nós temos que entender que sempre existe a mortalidade. Dificilmente eu vou conseguir colocar um tanto de peixe na gaiola no início e no final ter aquela mesma quantidade. Lembrando que a gaiola é de 4 metros cúbicos. Então nós vamos considerar uma margem de mortalidade de quanto? 10%. Olha a taxa. Por isso que nós comentamos tanto sobre a taxa na aula passada. Então nós vamos colocar um tanto de peixe no início, vai morrer 10% e vou ter o quê? Um tanto de peixe no final. Então a minha densidade, e aí quando a gente vê a taxa a gente pergunta, né, sobre quem ela vai incidir. E ela incide no início, a mortalidade incide naquele início. Então no início nós temos 100%. Depois de 121 dias nós vamos ter quem? Os 100% menos os 10% que morreu. Transformando aqui, substituindo os valores, nós temos densidade de estocagem inicial 100%, 695 que é a densidade de estocagem final, vai ser mesmo 90%. Multiplicou em X, no final das minhas continhas, eu vou ter que, no início, eu vou ter 772,22 juvenis dentro da minha gaiola. Eu não vou serrar 0,22 peixes. Então, arredondando, nós já descobrimos que nós temos povoado na gaiola 773 juvenis. O que é isso? Isso quer dizer que eu boto 773 peixes, vai morrer 10% no período de 121 dias e ao final eu vou ter quanto? 695 peixes na minha gaiola. Aqui entra juvenil, aqui sai peixe. Compreendido? Muito simples. Beleza, professor. Então nós já entendemos aí quantos nós vamos povoar na gaiola, quanto vai ficar. E agora nós vamos calcular quantas gaiolas eu vou precisar despescar todo mês, de forma que nós tenhamos a demanda de 30 toneladas por mês pedida lá pelo diretor. Ok, agora está muito fácil, porque eu sei que uma gaiola me dá 660 quilos de peixe. E de onde vem essa informação? Isso aqui é a densidade de estocagem final. Nós não calculamos? Se em uma gaiola eu tenho 660 quilos, para 30 mil quilos, que é 30 toneladas, né? Opa, aqui, eu vou precisar de Y gaiolas todos os meses. Multiplique em X, nós vamos ter que ao final
são necessárias 45,45 gaiolas. Por margem de segurança, nós arredondamos para cima, ou seja, todo mês eu tenho que despescar 46 gaiolas para conseguir dar vazão a essa demanda de 30 toneladas por mês. Tranquilo. Só que, imagine aí, eu estoquei meus peixes hoje. Vamos arredondar para 120 dias, tá? 4 meses depois, o meu peixe chegou no peso desejado. Mas aí o que é que acontece? Eu entrego a minha produção. Aí o diretor olha para mim e diz, beleza, Davi, 30 toneladas. Próximo mês eu preciso de mais 30. Aí eu olho, tá, vou começar o cultivo de novo. Só que o meu cultivo leva mais 120 dias. E aí no mês seguinte eu não vou ter peixe para fornecer. Então o que é que eu tenho que fazer? Estocar mês a mês. Então vai ter mês que eu vou ter peixe que está com 150 gramas. Vai ter mês que eu vou estar com outro lote que vai estar com 300. Vai ter um outro mês que eu vou estar com outro lote que vai estar com 600. Assim por diante. Então eu tenho que escalonar minha produção de forma que eu tenha não apenas 46 gaiolas dentro d'água, mas que eu tenha um tanto maior de gaiola para que no mês seguinte eu já tenha capacidade de fornecer o quê? 30 toneladas de peixe. E como é que nós fazemos essa conta? Tá? Da seguinte forma. Em um mês eu vou precisar despescar 46 gaiolas. Mas o meu tempo de cultivo é 4,1 meses. Eu preciso Y gaiolas. Então a gente faz esse cálculo em X, de forma que eu irei precisar ter dentro do meu açude 188,6 gaiolas. Na verdade, nós vamos ter quanto? 189 gaiolas na fase da engorda. Sendo que cada lote que você vai povoar de 46 vai estar em um determinado período de cultivo. Tá certo? Uma vez que nós já sabemos aí quantas gaiolas eu vou despescar por mês, eu vou ter que entender que a quantidade de gaiola que eu retiro da água é a mesma quantidade de gaiola que eu vou ter que repovoar para no próximo período de despesca que eu tenha disponível minhas 30 toneladas. Então, uma gaiola eu vou povoar com 773 juvenis. E onde é que foi esse dado? Nesse dado de estocagem inicial que nós calculamos. Mas todo mês eu tiro 46 gaiolas. Então todo mês eu tenho que povoar 46 gaiolas. Então, em uma gaiola eu povoo 773 juvenis, em 46 gaiolas, Y. Dessa forma, nós concluímos que nós vamos ter aí 35.558 juvenis por mês. Então, todo mês eu vou precisar que a galera lá da Recria me mande 35.558 juvenis para que ao final de 121 dias, considerando a mortalidade de 10%, eu consiga fornecer 30 toneladas de peixe de 950 gramas. Compreendido? Vencida a fase da engorda, vocês vão ver que a recria ela começa a se tornar repetitiva, tá certo? Então vamos lá. Nós temos primeiro, continuando agora no item 6, o tempo total da recria. O princípio é o mesmo. Nós vamos ter que fazer o cálculo do ganho de peso da fase. E nós vimos que o animal entra com 40 gramas e vai até 150 gramas. Então o ganho de peso vai ser o quê? O peso final menos o peso inicial. Dessa forma, o ganho de peso vai ser 110 gramas nessa fase. E aí eu trago nosso quadradinho verdinho aqui, o nosso dado de campo de crescimento. O peixe ele vai crescer 2,75 gramas em média nessa fase. No começo da fase ele cresce um pouquinho menos, mais para o final da fase ele já está crescendo mais rápido, por isso que a gente fala em crescimento médio. Para isso, a partir deste dado, nós vamos calcular o tempo. Em um dia, o peixe cresce 275 gramas. Então, eu vou precisar de Y dias para ele crescer quanto? 110 gramas, que é o ganho de peso na fase. Multiplicando aqui no nosso x, nós vamos ter que 275 vezes Y é igual a 1 vezes 110. Dessa forma, nós vamos ter que o nosso tempo da fase em dias vai ser de 40 dias. Novamente, a gente considera que um mês tem 30 dias. Nós vamos precisar de Y meses para 40 dias. Multiplica aqui na nossa regra de 3 em X.
nós vamos chegar à conclusão que o nosso tempo em meses é 1,33 meses. Nós vamos usar duas casas decimais? Não. Então nós fazemos o nosso arredondamento, nosso tempo de cultivo aqui vai ser 1,4 meses. Muito simples. Quando a gente vê a primeira vez, lá na engorda, quando a gente passa para a recria, já começa a parecer mais familiar o exercício. Semelhante também à engorda, nós vamos para a fase de quem agora? Calcular a densidade de estocagem inicial. Para esse cálculo, a gente precisa da definição do tamanho da gaiola, que eu já trago para vocês. E aqui nós temos um dado de campo no nosso quadrado verdinho, que é o valor de densidade de estocagem final, 58 kg por metro cúbico. Então, a partir deste dado, para cá, ó, eu sei que em um metro cúbico eu vou ter 58 kg. Minha gaiola tem 4 metros cúbicos, eu tenho minha densidade de estocagem final. Muito simples, regra de 3, esse com esse, dá esse com esse. Nós já chegamos à conclusão que a densidade de estocagem final aqui vai ser de quanto? 232 quilos de juvenil. Na fase da engorda, nós vimos que era quilos de peixe. Mas como nós estamos na fase da recria, no final nós vamos ter 232 quilos de juvenil por gaiola. Tá? Só que semelhante à engorda, eu preciso do dado de juvenis, de animais por gaiola, e não em quilos. Então, o peso do final do nosso juvenil é quanto? 150 gramas. Transformando para quilo dá 0,15. Então, um único juvenil pesa 150 gramas. Só que eu vou ter, a partir do dado calculado de densidade de estocagem, que 232 quilos na gaiola vai me dar Y juvenis. Dessa forma, multiplicando de novo em X, nós temos que a densidade de estocagem final na recria vai ser de 1.547 juvenis por gaiola. Professor, quer dizer que a partir agora da densidade de estocagem final nós vamos calcular a inicial? Exatamente, ainda bem que você está prestando atenção. Veja como começa a ficar repetitivo, tá? Novamente nós vamos fazer o povoamento da gaiola com uma densidade de estocagem inicial. Aguardo uma mortalidade de 10% e depois nós temos quem? A densidade de estocagem final. Então, se a taxa aparece e ela incide aonde? No início, o meu início é 100%. E ao final eu tenho tudo que eu botei menos tudo que morreu. Substituindo os valores, nós temos que densidade de estocagem inicial dá 100%, 1.547 que nós acabamos de calcular, que é a densidade de estocagem final, é 90%. Fazendo essa continha bem simples, esse com esse, dá esse com esse, nós vamos chegar à conclusão que a densidade de estocagem inicial é de 1.718,8. O que? Alevinões. Como não tem peixe quebrado, cortado no meio, nós vamos ter que, ao final, nós temos uma densidade de estocagem inicial, de 1.719 alevinões por gaiola. Percebam, nós vamos povoar 1.719 alevinões. No final de 40 dias, nós vamos ter 1.547 juvenis. Aqui é um alevinão e aqui é quem? Um juvenil. Ok? Uma vez que nós calculamos lá a nossa densidade de estocagem inicial, nós vamos calcular quem agora? O número de gaiolas despescadas por mês para fornecer esses 35.558 juvenis por mês. E onde vem essa informação? Nós calculamos lá no final da engorda, no item 5, a nossa demanda de juvenis. Então a equipe da Recria ficou responsável de fornecer 35.558 juvenis todo mês para a engorda, para eles conseguirem fornecer as 30 toneladas por mês. Então, nós sabemos que uma gaiola, no final, vai produzir 1.547 juvenis. Professor, e essa informação vem da onde? Nós calculamos agora com a densidade de estocagem final. Então, se uma gaiola produz ao final 1.547 juvenis, para produzir 35.558, nós precisamos de Y gaiolas.
regra de 3 simples, nós chegamos à conclusão de que nós vamos precisar de 22,98 gaiolas. Na verdade, arredondando, todo mês, na recria, nós vamos despescar 23 gaiolas para conseguir fornecer toda essa demanda solicitada por quem? Pela galera da engorda. Mas, novamente, o tempo de cultivo ele é superior a 30 dias, tá certo? Então eu vou precisar o quê? Sempre ter mais gaiolas dentro d'água do que a quantidade de gaiolas que eu despesco por mês. E aí nós vamos fazer uma continha rápida para calcular o total de gaiolas na recria. Em um mês eu vou tirar 23 gaiolas, mas o meu tempo de cultivo é 1,4 meses. E aí eu tiro Y gaiolas. Fazendo essa continha simples, nós chegamos à conclusão de que nós temos que ter dentro do nosso açude 33 gaiolas de recria para fornecer os nossos alevinos aí, perdão, os nossos juvenis para o pessoal da fase da engorda. E para fechar nossa fase da recria, nós vamos calcular quem? A demanda mensal de alevinões, que vai vir lá da fase de quem? Do final da fase da alevinagem. Então, uma gaiola, nós vamos ter quanto? 1.719 alevinões. Isso aqui, nós calculamos, é a densidade de estocagem inicial, certo? Como todo mês nós vamos despescar 23 gaiolas, nós vamos ter que povoar também 23 gaiolas todos os meses. Então, fazendo essa continha simples, nós chegamos à conclusão de que todo mês a moçada lá da alevinagem vai ter que fornecer quanto? 39.547 alevinões por mês. Se eu tiver essa quantidade, certamente eu fornecerei a quantidade de juvenis que a engorda necessita e a engorda vai fornecer a quantidade de peixe, ou seja, 30 toneladas, que lhe é demandada aí para o restaurante universitário. Ufa, professor, não acaba não? Está acabando, pessoal. Agora nós vamos na fase última, que é a fase de alevinagem. Semelhante, como eu já falei, a gente vai ter o quê? Uma repetição do procedimento. Primeiro passo, cálculo do tempo total da alevinagem. Ah, professor, então a primeira coisa é calcular o ganho na fase. Exatamente. O animal ele começa com 1 grama e vai até 40 gramas. Então o ganho nessa fase foi de 39 gramas. Professor, já estou vendo o nosso quadradinho verde. É um dado de campo? Exatamente. Nessa fase, nós vamos ter um crescimento médio de 0,80 gramas por dia. Então, de posse desse dado de crescimento, nós vamos calcular quem aqui? O tempo da fase. Eu sei que um dia o meu peixe cresce 0,80 gramas. Eu vou precisar de Y dias para que ele cresça o ganho da fase, 39 gramas. Multiplica em X. Nós vamos ter que ao final da fase de alevinagem serão necessários 49 dias. Mas nós vamos precisar desse dado em meses. Então, um mês tem 30 dias. Nós vamos precisar de Y meses para ter nossos 49 dias. Mais uma regra de 3 simples. E nós vamos chegar ao valor final de 1,7 meses. Esse é o tempo em meses da nossa fase de alevinagem. Semelhante ao que nós vimos nas outras fases, pessoal, nós vamos ver agora, tá, a densidade de estocagem inicial. Nós precisamos de quem? Do dado do tamanho da gaiola, 4 metros cúbicos, e esse nosso verdinho, dado de campo. Que neste caso aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 1.250 alevinões por gaiola como densidade de estocagem final. Nós não estamos indexando em quilos, e sim a unidade agora é o número de indivíduos que nós vamos ter ao final. Tá? Então, a partir desse dado de campo que eu trago, eu sei que em 1 metro cúbico eu tenho 1.250, não é quilos aqui, né? São alevinões. Em 4 metros cúbicos, que é o tamanho da gaiola, eu tenho densidade de estocagem final. Multiplica em X. No final das contas, nós calculamos, na verdade, que nós vamos ter 5.000 alevinões em cada gaiola. Beleza pura. Então, a gente já sabe que tem uma mortalidade aí embutida, não é isso? Nós vamos povoar no início com determinada quantidade, tem uma mortalidade, e neste caso agora,
Reparem que é 20%, depois nós temos a densidade de estocagem final. Por que nós temos 20% de mortalidade? Porque nesse momento nós estamos trazendo alevino de um outro laboratório, é uma água diferente, o animal tem um tamanho ainda mais sensível, então a possibilidade de mortalidade nessa fase é um pouquinho maior. Então, a densidade de estocagem inicial, é o nosso 100%. A final é tudo que eu botei, menos tudo que morreu. Trocando aqui os nossos dados, nós vamos concluir que a densidade de estocagem inicial é 100, 5.000 que nós calculamos, vai ser 80%. Multiplica em x, nós vamos ver que ao final nós vamos ter 6.200, no início nós vamos ter 6.250 alevinos. Reparem, no final nós temos o quê? Alevinão. Povoamos 6.250 alevinos na gaiola e ao final de 40 e poucos dias nós temos 5.000 alevinões na minha gaiola. Muito simples, não é não? Só que agora, pessoal, nós temos aqui um dado diferente dos outros exercícios, que é o que nós chamamos de aproveitamento. O que é isso? Quando a gente coloca o alevino de 1 grama e leva ele até 40 gramas, nem todos os animais vão ter 40 gramas, isso é um peso médio. E aí você faz uma classificação. Você vai ter animais que têm talvez 50 gramas, você tem os animais que têm aí 40, 35 gramas, e tem animais que vão estar talvez com 20 gramas a menos. Esse aqui é a melhor genética que você tem. Esse aqui é razoável, mais ou menos, e esse aqui é uma genética muito ruim, tá certo? Então o que é que a gente faz? A gente utiliza esse aqui na fazenda, a gente utiliza esse, e esse aqui a gente descarta, tá? Professor, descartar é tipo jogar fora. Você vai descartar esse peixe, você joga fora. Se você quiser vender para usar como isca viva, para quem faz pesca esportiva, beleza. Se você quiser vender para povoamento de outros açudes, beleza. Mas você não vai usar na engorda, porque ele é um animal que cresce muito lento. E o fator de conversão alimentar dele vai ser muito mais alto. Então, o custo desse animal, ao final, vai ser mais elevado. Então, matematicamente falando, é melhor você descartar esse animal de baixo crescimento do que ficar com ele e ter um custo de produção mais elevado, tá certo? Então, como é que a gente calcula o aproveitamento? Isso aqui foi dado num dado de campo. O descarte nessa fase vai ser de 10%, que é esse peixinho aqui de 20 gramas a menos. Então, se eu digo que o descarte é 10%, é porque meu aproveitamento da gaiola é 90%. Então, o que é que eu digo? No final, a minha densidade de estocagem final, eu tenho 100% dos peixes. O aproveitamento foi apenas de 90%. Substituindo os dados, nós temos que 5.000 alevinões equivale a 100% da minha gaiola. O meu aproveitamento é apenas 90%. Multiplicando em x, nós vamos dizer que ao final, cada gaiola, a gaiola produz 5.000 alevinões. Mas nós vamos descartar 500 e vão ficar somente em 4.500 alevinões na minha gaiola. Entenderam? Lembrando, nós tivemos a mortalidade de 20%, morreu aquele tanque de peixe, que já era esperado. Nós ficamos no final com 5.000 alevinões, mas nós não vamos usar esses 5.000. Nós vamos fazer uma seleção e descartar o que a gente chama de rabeiros piores, que vai dar em torno, nesse nosso cálculo aqui, 500 animais. Então, no final eu tenho produzir 5.000, mas só aproveito 4.500, tá certo? E aí sim, nós vamos agora calcular quem? O número de gaiolas pescadas por mês. Nós temos uma demanda da recria de 39.547 alevinões mês, tá? Uma gaiola nossa, ela produz quanto? 5.000, mas a gente só aproveita 4.500. Ou seja, uma gaiola produz 4.500 alevinões. Isso aqui é o aproveitamento. E não densidade de estocagem final, tá? Para fornecer os 39.547 alevinões, eu preciso de Y gaiolas. Multiplique em X. Nós vamos chegar aqui à conclusão que, após o arredondamento, que eu preciso de 9 gaiolas na alevinagem para conseguir fornecer quanto? 39.547 alevinões para a fase de recria.
Semelhante também ao outro exercício, né, da recria engorda, nós vamos calcular agora o total de gaiolas na levinagem. Em um mês, nós temos despescadas 9 gaiolas. Mas, como o tempo de cultivo é maior que 30 dias, ou seja, nós sempre precisaremos de mais gaiolas na água do que nós iremos despescar em um mês. O meu tempo em mês é 1,7. Então, multiplicando em x, eu vou chegar à conclusão que, ao final, dentro da minha fase de alevinagem, eu vou ter que ter quantas? 16 gaiolas dentro da água. Todo mês eu vou despescar 9, mas eu não posso esperar terminar o mês para iniciar um novo cultivo. Eu já tenho que ter gaiolas já em andamento para o cultivo do mês subsequente. Já quase fechando, nós vamos calcular a nossa demanda de alevinos para o laboratório, tá certo? Para você fazer o seu planejamento e não chegar em um determinado mês precisar de alevino e o laboratório dizer que não tem. Você já faz a encomenda com antecipação, tá certo? Então eu sei que em uma gaiola eu vou povoar com 9.500 alevinos. De onde é que vem esse dado? Densidade de estocagem inicial. Só que eu vou despescar todo mês 9 gaiolas, então eu povoo todo mês 9 gaiolas também. E eu tenho que comprar esse alevino. E a quantidade demandada vai ser exatamente quanto? Y vezes 1 igual a 9 vezes 6.500. Ao final, pessoal, a gente calculou que todo mês, para povoar as 9 gaiolas, eu vou precisar de 58.500 alevinos. Pronto. Então você já liga para o laboratório e já deixa encomendado. Olha, todo dia 1º do mês eu vou passar aí para pegar 58.500 alevinos. Para poder, ao final de todo o ciclo de cultivo, fornecer minhas 30 toneladas de peixe. Ok? E agora nós vamos para o resumo. O resumo é basicamente a quantidade de gaiolas que a gente tem e o tempo, né? Então na engorda nós utilizamos 189 gaiolas, na recria 33 e na levinagem 16. Então você já sabe que você vai precisar de 238 gaiolas dentro d'água. Tá? Uma recomendação: adicione 10% do total de gaiolas, ou seja, isso aqui dá 24 gaiolas a mais, para você conseguir ter gaiolas extra, caso uma gaiola rasgue, caso você precise de uma gaiola que vá para manutenção, você já tem outras gaiolas para repor essa que você teve que retirar de dentro da água. Ou seja, você vai ter 238 mais 24. 2 vai 1, 5 e 1, 6. Você tem que ter 262 gaiolas compradas para você. O tempo de cultivo nós vimos aqui em dias que dá 121 dias a engorda, 40 a recria e 49 a levinagem, dando um total de 277 dias. Ou seja, para a gente sair da levinagem e chegar até o final da engorda, de 1 grama até 950 gramas, vai ser necessário 7,2 meses. Ok? Eita, professor, é só isso? É simples, tá? É simples, acreditem. Mas na primeira vista, como vocês não estão familiarizados com o método, ele parece muito complicado. Tá? E aí eu lembro a vocês do nosso Daniel San. Bota casaco, tira casaco. O que é isso? Vocês vão pegar esse exercício. Agora que vocês viram como foi feito, tá certo? Vocês vão tentar novamente fazer o exercício. E vão vendo se está batendo ou não. Caso vocês errem no meio do caminho, vocês olhem a resposta, tá? Para verificar onde foi o erro. E continuem dali para frente da maneira correta. Não se iludam. Se vocês não treinarem, se vocês não fizerem o exercício, vocês vão errar e não vão aprender. Ok? Então, próxima aula eu vou mandar um outro exercício para vocês, tá certo? Nós vamos começar a variar os pesos de despesca, nós vamos começar a variar o tamanho das gaiolas entre as fases e nós vamos também fazer variações de densidade de estocagem, tá certo? Então, aguarda aí que na próxima aula tem mais e eu vou mandar um outro exercício para vocês, tá bom? Então, um grande abraço e até mais!